após conversarmos com ela, ela acabou confidenciando a sua participação no crime e indicou onde outras pessoas poderiam ser localizadas e presas e onde o restante do material também poderia ser apreendido. Dando andamento, então, nessas diligências policiais, foi possível prender outras 3 pessoas envolvidas nesse esquema criminoso e coletar aí centenas de atestados médicos falsificados, blocos de atestados médicos ainda em branco e diversos carimbos que eram utilizados aí para confecção e falsificação desses atestados. Fazendo uma complementação aqui nas informações, durante o curso das investigações foi identificado a participação de um estagiário do Sistema de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Imediatamente mantivemos contato com o delegado-geral de polícia, Dr. Bruno, e com o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, que tomaram conhecimento daquela situação e auxiliaram no sentido de preservar aquela informação para que a gente pudesse realmente realizar a captura, que foi feito ainda na tarde de sexta-feira. Conseguimos então prender esse suspeito, que fazia parte desse esquema criminoso e era companheiro da principal líder, digamos assim, dessa organização criminosa, e com ele também foram encontrados alguns atestados médicos falsos, plataformas. Ele nos levou até a sua residência, onde também foi entregue ali equipamentos eletrônicos que eram utilizados para a confecção desses atestados e impressão desses materiais. Posso abrir para as perguntas dos colegas? Quem quer fazer pergunta? Doutores, bom dia. Carol. Pode fazer a Carol, que eu já fiz na outra lá. Carol, CNI Brasil. Os médicos, no caso dos carimbos, né? Esses médicos tinham algum registro, era um médico mesmo, e o nome deles era usado, bem como CRO, enfim, CRM, ou não, era tudo realmente forjado? As investigações preliminares que temos até o momento dão conta de que não havia participação de nenhum desses médicos no esquema criminoso, né? A quadrilha acabava realizando pesquisas em relação aos médicos nas unidades de saúde e mandava confeccionar esses carimbos para fins de utilizar na falsificação desses documentos. Mas todos esses profissionais de saúde serão notificados para comparecer na nossa unidade policial, até porque, a princípio, eles figuram como vítimas desse esquema criminoso. Então, todos eles serão ouvidos e tudo será aí objeto do nosso inquérito policial, que será posteriormente remetido para a Justiça. Certo. Eles chegaram a informar por que essas pessoas buscavam esses atestados de óbito, por exemplo, atestados médicos, qual seria o fim? Muito provavelmente vamos desdobrar essa investigação. O que a gente pode relatar é que, a princípio, muito possivelmente existia contato dessa quadrilha com servidores do INSS. Isso tudo vai ser objeto desse desdobramento de investigação para que a gente possa verificar se realmente havia essa participação e qual seria o interesse e o fim dessa ligação e vínculo entre essa quadrilha e essas pessoas do INSS, talvez para recebimento de alguma espécie de benefício. O que a gente tem também já levantado durante o curso das investigações é que a própria Carolyn, que era a líder dessa quadrilha, ela já chegou a realizar fraudes relacionadas ao recebimento daquele Auxílio Brasil. Isso tudo também é objeto da investigação, vai subsidiar o nosso inquérito para que a gente possa aí colocar à disposição do Ministério Público para a posterior denúncia. Lucas Conrado, da Legal, delegado, isso passa para a gente quando que começou, qual foi o pontapé da linha de investigação, há quanto tempo essas pessoas faziam essas falsificações de atestados, entre outras coisas, e se eles cobravam um valor específico para cada atestado, como é que era essa questão de eles agarrarem recursos a partir da falsificação? Bem, o pontapé inicial das investigações se deu com a procura por uma equipe de jornalismo aqui da região metropolitana de Manaus, que nos noticiou esse fato. Então, iniciamos essa investigação, conseguimos identificar a participação desses suspeitos no esquema criminoso, e a quadrilha, além de operar esse esquema de venda de atestados médicos falsos, também operava um sistema de venda de medicações para realização de abortos, inclusive com assessoria virtual no momento em que as pessoas estavam realizando esses abortos. Isso tudo também é objeto de investigação. A quadrilha conseguia comprar
esses materiais, que são aí atestados médicos falsos, esses blocos de atestados médicos falsos, receituários, eles acabavam comprando também papéis timbrados para fins de realizar a impressão desses atestados e mandavam confeccionar também os carimbos. Além de utilizar chips em nome de terceiros, a fim de dificultar a sua identificação, eles também confidenciaram para a gente que compraram contas em bancos digitais em nome também de terceiros, a fim de inviabilizar e dificultar a atuação das polícias no sentido de identificar eles. Mas isso tudo é objeto de investigação. Todos os quatro, como eu disse, confidenciaram a participação nesse sistema criminoso e agora nós vamos desdobrar ainda mais as investigações para que a gente possa identificar outras pessoas. Eles falaram qual o valor que eles cobravam para cada pessoa desse? Eles tabelavam os valores com base na quantidade de dias que era requerido pelas pessoas que tinham interesse em comprar. Então, atestados de um dia eles vendiam pelo valor aproximado de 50 a 70 reais, de 2 dias a 4 dias eles vendiam pelo valor de 80 reais e assim sucessivamente em relação à quantidade de dias que eram deferidos aí nesses atestados falsos. Edila Chaves, do site imediato. O senhor falou a respeito da situação de medicamento abortivo, né? E que, inclusive, eles faziam acompanhamento, né, para o uso. Aí eu pergunto, em meio a esses 4, algum deles era da área de saúde para poder acompanhar e vocês estiveram ali também na questão que vocês conseguiram essa prova do medicamento que eles acompanhavam? Conseguiram pegar também a pessoa que comprou ou que estaria ali fazendo esse trâmite desse medicamento? Durante os interrogatórios, a própria Carol, que era considerada aí a líder dessa quadrilha, confidenciou que efetivamente realizava a compra desses medicamentos abortivos e também realizava a venda através de plataformas de redes sociais, se utilizando de perfis falsos. E as pessoas que acabavam adquirindo essas medicações tinham como um bônus uma espécie de acompanhamento virtual no momento que fosse realizar o aborto. Isso tudo também agora Não, nenhum deles tinha envolvimento ou qualquer espécie de profissão relacionada à área de atuação médica, né? Apenas realizava esses tipos de golpes, fazendo consultas, verificando qual era a saúde dessas unidades, a fim de pegar os dados do CRM e mandar confeccionar os carimbos. Delegado, em relação à confecção desses carimbos, vocês já chegaram às pessoas que participavam? O que ali serve para provar que de fato aquela pessoa ali é médico e tudo? Essas pessoas respondem por algum delito? E em relação também à certidão de óbito, chegavam lá discussão dos benefícios, para que esclarecesse um pouco melhor se tinha alguma ligação a alguém do órgão responsável. Em relação à confecção dos carimbos, a gente vai agora desdobrar essa investigação no sentido de tentar chegar nesses locais onde os carimbos eram confeccionados, para verificar se existe a participação de alguém na facilitação da confecção desses carimbos, né? Para ver de como era feita aí essa confecção discriminada desse tipo de objeto. Em relação aos benefícios, existe uma informação que foi prestada pela própria Carolyn, que ela supostamente teria ligações com uma pessoa de dentro do INSS, mas isso tudo é objeto de investigação. Ela não quis identificar quem seria essa pessoa, mas ela relatou que teria aí vínculos com essa pessoa e que possivelmente alguns benefícios poderiam ser angariados em razão desse vínculo criminoso que existia entre ela e essa pessoa. Isso tudo agora é objeto de investigação e a gente vai aprofundar essa investigação para que possamos aí identificar quem seja essa pessoa e representar pelas medidas cautelares aí cabíveis. E aquela pessoa ali que estava comprando atestado, ela responde por algo também? Responde também em razão aí, talvez, do estelionato, uso de documento falso, falsificação de documento particular e público, né? Isso tudo também é objeto de investigação. Agora nós vamos representar pela quebra de sigilo de dados telemáticos para que a gente possa avaliar e apreciar todo o conteúdo que tem residente nesses telefones, a fim de identificar também as pessoas que fomentavam esse esquema criminoso na compra desses atestados médicos falsos e dessas certidões de óbitos também falsificadas. Doutor Bruno, o senhor pode encerrar a noite. Mais uma vez agradeço a presença dos senhores e senhoras.
outro trabalho de bastante êxito apresentado pela Polícia Civil a vocês. Parabéns ao Dr. Cícero e a toda a equipe dele. Obrigada, gente.